الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, sintam-se cumprimentados e vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para dar tawfiq e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar ikhlas naquilo que tudo que nós praticamos. A nossa conversa de hoje, meus caros irmãos, tem a ver com um áudio do Sheikh Mekupa. Áudio esse que há 3 dias atrás alguns irmãos estão a insistir para que a gente esclareça acerca daquilo que vem no tal áudio, onde o Sheikh fala das tristezas das nossas mesquitas, querendo ele se referir ao caso de fechamento das mesquitas e a não prática do Salat Jama'ah e Salat Jum'ah dentro das mesquitas. Então estes irmãos se sentem que estão a ser baralhados por aqueles que são detentores do conhecimento, estão a lhes deixar numa confusão, uma confusão psicológica naquilo que é o ibadah que eles deviam fazer para com Allah subhanahu wa ta'ala e que é a preocupação dos irmãos. Mas para dar esta resposta, primeiro eu quero me basear naquilo que é o princípio onde Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Surat An-Nisa, quando ele diz: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, se por acaso vocês tiverem alguma contradição, algum mal entendimento, alguma controvérsia no que tem a ver no assunto do din, farudduhu ila Allah wa Rasul, então que busquem a solução dessa vossa discussão, busquem a solução desse vosso desentendimento nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, wa Rasul, e no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e nos seus ensinamentos. In kuntum tu'minuna billah, se realmente vocês acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawm al-akhir, também acreditam no dia do julgamento final, que vocês serão julgados por todas as vossas ações. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila, isso é melhor e é a busca da solução melhor que vocês devem pautar. E em relação a isso, eu acho que a metodologia que vamos usar para responder este áudio do Sheikh Mekupa, primeiro dizer que o Sheikh tem feito trabalhos louváveis, gravações louváveis, e tem publicado muita coisa acerca do din, mas nem sempre que a gente faz uma publicação, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá o tawfiq de nós acertarmos. Há vezes que a gente acerta e há vezes que a gente não acerta. Por isso, vamos, inshallah, usar a metodologia de escutar trecho por trecho, e em cada trecho aquilo que nós acharmos que vai dar para responder e orientar os muçulmanos aquilo que é certo, inshallah faremos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq. E para já vamos escutar o primeiro trecho. Meus queridos e amados irmãos, iremos falar sobre a tristeza das nossas mesquitas. Vocês sabem que Allah subhanahu wa ta'ala não encontra o melhor local na face da terra mais amada por ele do que a mesquita. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na narração autêntica que foi narrada por Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, também narrado por Imam Muslim rahimahullah, hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que o mensageiro de Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, ele afirma: sab'atun yudhilluhum Allah, 7 tipos de pessoas Allah subhanahu wa ta'ala irá cobrir a eles na sua sombra no dia que não existirá sombra alguma. Aqui o Sheikh diz no seu primeiro trecho
Allah subhanahu wa ta'ala não encontra melhor sítio e mais querido para ele do que as mesquitas. O hadith que o Sheikh está a tentar traduzir é o hadith de Abi Hurairata radiallahu anhu, onde diz: Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. E este hadith foi narrado por Imam Muslim. A tradução deste hadith é de que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diz: أحب البلاد إلى الله مساجدها. أحب البقاع, os melhores lugares, os melhores sítios para Allah subhanahu wa ta'ala são as mesquitas. وأبغض البلاد, os piores sítios para Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles sítios que são indesejados por Allah subhanahu wa ta'ala, aswaquha, são os mercados. Quando o Sheikh traz o termo Allah subhanahu wa ta'ala não encontra um sítio melhor, esta tradução do Sheikh não foi bem sucedida, porque aqui no hadith não vem nenhum dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que evidencia que Allah subhanahu wa ta'ala não encontra um sítio. Apesar de que este termo dizer para Allah subhanahu wa ta'ala não encontra um sítio melhor, este termo la yaliqu bi jalalihi, não merece para aquilo que é o zat de Allah subhanahu wa ta'ala, dizer para Allah subhanahu wa ta'ala não encontra um sítio melhor. E o que nós encontramos neste hadith realmente, segundo aquilo que é a explicação dos grandes alimos, é de que neste hadith nós estamos a encontrar targhibun wa tarhib. Targhibun wa tarhib. Targhib, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a incentivar as pessoas para estarem ligados à mesquita, está a incentivar as pessoas para habitarem as mesquitas, porque a mesquita é um sítio de dhikr, a mesquita é um sítio onde se faz o tilawa do Coran, a mesquita é um sítio onde se faz dua, a mesquita é um sítio onde se faz o salat, a mesquita é um sítio de ibada. Então, razão pela qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentiva as pessoas para estarem sempre ligados à mesquita, porque a mesquita é um sítio que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, um sítio mais querido para Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta desincentiva as pessoas, faz tarhib, e as pessoas para afastarem-se dos mercados, porque o mercado, segundo alguns hadiths, é um sítio onde é abundado por Shaitan, é abundado por Satanás. O mercado é um sítio onde acontece muita falsidade, são as balanças que não são justas, são as mulheres que aparecem lá e se juntam com os homens, são o riba que é praticado lá. Então, por causa disto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desencoraja as pessoas de estarem muito ligadas aos mercados. Não porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz أحب البلاد إلى الله مساجدها, não porque Allah subhanahu wa ta'ala não encontra sítios melhores que aqui que são as mesquitas. Nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diz num hadith narrado por Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, que diz: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسا لم يعط أحدا من الأنبياء قبلي. Certamente que eu fui dado 5 coisas que os profetas que me antecederam, Allah subhanahu wa ta'ala não os concedeu. Dentre essas 5 coisas, depois de falar de Nusirtu birru'bi masirat shahri e outras questões, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, fa inama rajulun min ummati adrakatuhu as-salat falyusalli. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que Ju'ilat li al-ard, toda a terra, fora do cemitério e fora da casa de banho, Allah subhanahu wa ta'ala fez todo o espaço fora desses 2 sítios é um lugar onde se pode praticar o salat, e a própria terra também é
Tahir e Mutahhir, purifica a pessoa, significa que quando você não encontrar a água, poderá fazer tayammum. E o profeta Muhammad Salama diz, onde te encontrar, onde chegar a hora do salat, e você estiver lá, então você que faça o salat, principalmente se você estiver de viagem, se você estiver no deserto, se você estiver em qualquer sítio onde você está fora daquilo que pode fazer o jamate, em mesquitas construídas, aí esse sítio onde você está a fazer considera-se para si masjid, considera-se para si masjid. E se nós formos buscar, então este sítio onde este fez mesquita e não é um sítio construído, também pode ser considerado um sítio querido para Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele está a fazer dua naquele espaço e naquele sítio onde está a fazer o salat. Depois o Sheikh fala do hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu", 7 indivíduos que vão merecer a sombra de Allah, do arsh de Allah subhanahu wa ta'ala, no dia em que não existirá outra sombra senão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre esses o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona um que diz: وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, um homem ou uma mulher que o seu qalb, o seu coração está ligado com as mesquitas. E, caros irmãos, se vocês forem a ver esses hadiths todos que o Sheikh aqui mencionou, não tem a ver com o fechamento, com uma calamidade. Não tem a ver com algo que as pessoas têm, quer dizer, lhes impede para ir à mesquita. Não tem a ver com algo que condiciona o Salat Jama ou o Salat Juma. Está a falar das mesquitas de uma forma geral e numa circunstância em que não há nada que impeça que as pessoas vão à mesquita para poder fazer o Salat. E vamos escutar o trecho a seguir. Da sombra do trono de Allah. E dentre as pessoas dessas 7 que serão cobertas com o trono de Allah, no dia que não existirá outra sombra além da sombra do trono de Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, aquele homem que o seu coração está apegado à mesquita, aquele homem que o seu coração está ligado à mesquita. Os nossos piedosos do passado rastejavam com doença, preferiam ir a rastejar até a mesquita, doentes. Sua família perguntava: pai, tu estás doente, por que não ficas em casa? Preferiam, se os seus familiares não quisessem os apoiar até a mesquita, eles preferiam rastejar até a mesquita, até chegar à mesquita. E muitos deles, Allah subhanahu wa ta'ala levou a alma deles enquanto eles estavam na mesquita, fazendo o salat, enquanto eles estavam prostrados diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Encontramos muitos piedosos do passado, aqueles que são Ahl Sunnah wal Jama'a, que nunca perderam o salat em Jama'a durante 60 anos. Eles dizem que nunca imam ou muazzin fez um adhan sem que eles estivessem na mesquita. Eles tinham uma ligação com a mesquita muito forte. Podiam hoje estar muito tristes com a nossa situação. Wallahi, é uma situação que Neste trecho, o Sheikh está nos a explicar que se os piedosos sahabas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estivessem hoje presentes em situações de coronavírus em como nos encontramos agora, estariam eles tristes por as pessoas não irem para as mesquitas e não fazerem o Salat Jama e não fazer o Salat Juma. Eu não quero concordar com o Sheikh, porque estes mesmos piedosos que o Sheikh afirma que viveram há cerca de 60 anos, em nenhum momento faltaram às mesquitas, estavam doentes, até eram arrastados para a mesquita. Isto tudo que o Sheikh está a contar era em situações em que o mundo, em que o espaço em que eles estavam não estava afetado com nenhuma epidemia. E não existia nada que condicionasse a ida para a mesquita e prática do Salat Juma ou Salat Jama. Porque se realmente eles estivessem neste momento conosco, em que nós estamos a viver a problemática do vírus Corona,
eles também não iriam para a mesquita e haviam de pautar por esta prática de não fazer Salat al-Jama'a. Por que eu digo isso? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o guia que nós temos que seguir, diz num hadith narrado por Abi Daud, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: من سمع المناد ولم يمنعه من اتباعه عذر. Aquele que escutar o muadhin, que ouvir o adhan, e não existir nada que lhe impeça de ir a responder o chamamento do muadhin, a não ser o udhur, a não ser udhur. Os sahabas perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: قالوا يا رسول الله وما العذر? O que é esse udhur? Qual é essa dificuldade? Qual é? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: خوف أو مرض. خوف أو مرض. لم تقبل منه الصلاة التي صلى. O profeta diz: خوف, medo, a dificuldade que possa impedir alguém de ir à mesquita depois de ouvir o chamamento, só pode ser o medo ou doença. Medo ou doença. E em relação a este medo, os ulamás, como Ibn Qudama, dividem o medo em três: خوف على النفس, خوف على المال, وخوف على الأهل. Você ter medo de perder a sua vida, ter medo de perder aquilo que são os seus bens, ter medo de alguém fazer mal à sua família. Se você tiver medo que está baseado nesses três aspectos, aí o Salat Jama'a, o Salat Jumu'ah, segundo aquilo que é a interpretação dos ulamás, não é obrigatório para si. Ao marad, ou você estar doente. Se você estar doente, uma doença que faz com que você não consiga ir para a mesquita, fazer Salat Jama'a ou Salat Jumu'ah junto com os outros irmãos, aí você está autorizado de você não responder o chamamento do muadhin. Em outras palavras, você está autorizado a não ir para a mesquita fazer Salat Jama'a. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é melhor que esses piedosos que o Sheikh está a se referir, que eram levados para a mesquita mesmo a rastejar. Se os seus filhos não conseguissem lhes levar, eles iam para a mesquita a rastejar. O melhor que eles, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixou de fazer Salat Jama'a no momento em que ele estava doente. Nós sabemos muito bem, naquela doença que levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam à morte, ele não conseguiu ir para a mesquita fazer Salat Jama'a com os sahabas. Nós sabemos que ele delegou Abu Bakr Siddiq para dirigir o Salat para os irmãos muçulmanos naquela altura, e um dos sahabas saiu à procura de Abu Bakr Siddiq, não encontrado Abu Bakr Siddiq. No primeiro momento, o Salat foi dirigido por Umar ibn al-Khattab, e depois, a posterior, passou a ser dirigido por Abu Bakr Siddiq. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é melhor que esses piedosos que eram levados, quer dizer, em circunstância de serem rastejados para a mesquita, não foi fazer Salat junto com os outros muçulmanos. Em outras palavras, não fez Salat em Jama'a, não foi à mesquita porque estava doente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é melhor que qualquer um. E isto é mais uma prova que, se por acaso existir algum impedimento que faz com que os muçulmanos não vão para a mesquita fazer Salat Jama'a, ou não vão para a mesquita fazer Salat Jumu'ah, existe essa permissão, existe esse rukhsa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que você pode fazer o Salat em sua casa, como havemos de ver mais à frente. E se nós formos a ver que o problema que nós temos agora, que é do problema do coronavírus, é o impedimento maior que qualquer uma outra
doença. Vamos ouvir mais uma vez o trecho do Sheikh. Qualquer mesquita fica triste. Disse o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith foi narrado por Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, no seu Adab al-Mufrad. O mesmo hadith também narrou Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, no seu Sunan. Narrou Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, no seu Musnad. Hadith de Sayyidina Abu Amama al-Bahili, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, em que ele disse: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum daminun ala Allah. Três tipos de pessoas, eles estão na responsabilidade de Allah, eles estarão na proteção de Allah. Salasatun kulluhum, todos esses três estão na proteção de Allah. Allah tomará responsabilidade neles, a responsabilidade deles está com Allah, o cuidado deles está com Allah, a proteção deles está com Allah. Imagina lá Allah subhanahu wa ta'ala tomar a responsabilidade do seu cuidado. Você ser cuidado por Allah, você pode ser cuidado por um segurança, guarda, exército militar, aquilo que você achar que é muito forte para te garantir a segurança. O que você acha quando Allah subhanahu wa ta'ala é quem se encarrega aos cuidados teus? Allah irá te cuidar. Primeira pessoa, rajulun kharajan ghaziya fi sabilillah. Aquele homem que saiu para defender a causa do Islã, lutando pela bandeira do Islã, lutando junto daqueles que são piedosos, aqueles que são firmes naquilo que é o nosso din. فهو ضامن, ele estará nos cuidados de Allah, حتى يتوفى, até que Allah subhanahu wa ta'ala lhe conceda a morte. Se não lhe considera a morte, Allah subhanahu wa ta'ala lhe devolve o risco dele, tudo aquilo que ele necessita para o seu estado, para se estabelecer na terra. Esse é aquele que está a defender a causa de Allah. E o segundo homem, rajulun, o homem, raha ila al-masjid, aquele homem que se caminhou para a mesquita, se entregou à mesquita, aquele homem que saiu para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, é da responsabilidade de Allah cuidar todos aqueles que vão para a sua casa, tal como é da tua responsabilidade cuidar todos aqueles que estão na tua casa. Não é assim? Teus filhos, a tua esposa, não é da tua responsabilidade você cuidar? Saúde, comida, tudo não está na tua responsabilidade? Escola, tudo. O que você imagina a casa de Allah? Está no cuidado de Allah. Rajulun raha ila al-masjid, aquele homem que vai à mesquita para adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. فهو ضامن على Allah, esse está nos cuidados de Allah. Allah vai cuidar, Allah vai te cuidar. Não vai me dizer que esse é um sonhador, porque a situação agora não permite, a situação não permite que as pessoas vão à mesquita. Wallahi, eu acredito como a Ahl Sunnah wal Jama'a que nada aconteceu que antes nunca aconteceu. Wallahi, nunca vi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sabia o hadith da chuva? Essa analogia que fazem, que quando o muazzin diz "Sallu fi rihalikum", façam salat nas vossas casas. Umar sabia desse hadith, wallahi conhecia. Umar conhecia esses hadiths todos que nós estamos a hoje alimentar para dizer que as pessoas não entram. Ninguém. Já disse, mesquita não entra ninguém. No tempo dos piedosos, ninguém. Morria-se milhões. Não se morria com 8 casos. Morria-se milhões. Vamos dar continuidade, inshallah, naquilo que é a resposta das preocupações dos irmãos. Aqui neste trecho, o Sheikh está a mencionar 3 tipos de pessoas que estão sob a responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala, e dentre eles, Rajulun raha ila al-masjid, é aquele homem que saiu para a mesquita. Mais uma vez, eu quero deixar claro para os irmãos que este dalil, esta prova que o Sheikh está a trazer,
também está fora do contexto, porque está a falar das mesquitas de uma forma geral, numa situação em que não há nenhuma calamidade, numa situação em que não há nenhuma epidemia, numa situação em que não há nada que impeça os muçulmanos para irem fazer ou para estarem ligados à mesquita. E o Sheikh diz que ele está a pensar como Ahl Sunnah wal Jama'a, porque Ahl Sunnah wal Jama'a não ficariam tristes com aquilo que está a acontecer agora com os muçulmanos e com as mesquitas. Não é verdade que ele está a pensar como Ahl Sunnah wal Jama'a. Porque este Umar ibn al-Khattab, que o Sheikh está a dizer que se por acaso Umar ibn al-Khattab estivesse presente e ele nunca ouviu que Umar ibn al-Khattab mandou ou ordenou para que as mesquitas fossem fechadas, este Umar ibn al-Khattab é khalifa, sim, está dentre aqueles que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para nós seguirmos o seu sunnah, mas é o mesmo Umar ibn al-Khattab que em situação como esta, quando se deparou com a epidemia de Amias, aquela epidemia que aconteceu na Palestina, onde morreram muitos muçulmanos, cerca de 30 mil sahabas morreram, que estavam com Abu Ubaida Amir ibn Jarrah, morreram cerca de 40 filhos de Khalid ibn Walid, morreu Mu'adh ibn Jabal, morreu Bilal ibn Rabah e muitos outros sahabas. Quando Umar ibn al-Khattab ouviu desta situação, ele decidiu em não entrar no Sham. Até Abu Ubaida perguntou a Umar ibn al-Khattab: Ya Khalifata Rasulullah, tafirru min qadarillah? E Umar ibn al-Khattab respondeu para Abu Ubaida dizendo que eu não esperava isso de ti. Eu afirru min qadarillah ila qadarillah. Estou a fugir do qadar de Allah subhanahu wa ta'ala para o qadar de Allah subhanahu wa ta'ala. Para dizer de que nestas condições, se Umar ibn al-Khattab realmente estivesse presente, estivesse vivo, estivesse entre nós, ele também havia de pautar por esta regra de poder cancelar as orações em Jamaat, de poder cancelar o Salat Jum'ah até que a situação se regularize. E mesmo Umar ibn al-Khattab, depois de morrer Ubaid ibn Jarrah e levar a governação do Sham e passar para Mu'adh ibn Jabal, as duas suas esposas, seus filhos serem atacados pela tal epidemia, também Mu'adh falecer pela mesma epidemia e Amr ibn al-As tornou-se o governador de Sham naquele momento. Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu o tawfiq de ordenar as pessoas para poderem se dispersar, alguns irem para o cimo das montanhas, irem para as zonas altas e não estarem aglomeradas, não estarem juntas. E esta informação chegou para Umar ibn al-Khattab em Medina como Khalifat al-Muslimin, e ele louvou este pensamento de Amr ibn al-As, não criticou Amr ibn al-As para dizer de que se realmente Umar ibn al-Khattab estivesse vivo, este Umar ibn al-Khattab havia de pautar por aquilo que os muçulmanos hoje acham que quer dizer, encontram nos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a melhor via de poder se defender, de poder tomar precauções em relação ao vírus corona. Nós temos muitos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos orientam que em situações como estas nós temos que nos afastar das mesquitas. Temos hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man akala thawman aw basaran falyatazil masajidana ou falyatazil masajid. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que consumir alho ou consumir cebola, este deve se afastar das mesquitas. Este não pode vir fazer salat em Jamaat. Por quê?
porque ele está a perturbar os outros muçulmanos, assim como também está a perturbar os malaicas. Fa'inna al-malaika também, o cheiro do fumo da cebola, o cheiro do alho perturba. No mesmo trecho, o Sheikh quer nos fazer entender que algo igual nunca aconteceu, e nós já provamos agora que no califato de Umar ibn al-Khattab, no ano 18 de Hijra, aconteceu uma epidemia, uma calamidade mais ou menos igual a esta, onde morreram muitos sahabas, morreram figuras do Islã, personagens do Islã muito grandes, e dizia ele, de uma forma de tentar não dar muito peso ao que está a acontecer neste momento, que não são 8 casos que vão fazer com que as mesquitas ficam encerradas, ou em outras palavras, a oração do Jamaat e a oração de Jum'ah fica encerrado. Queria eu recordar ao Sheikh, assim como aos caros irmãos dos outros muçulmanos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith sahih: firra min al-majzum firaraka min al-asad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: firra min al-majzum, você deve fugir daquele indivíduo que tem lepra, aquele indivíduo que tem uma doença contagiosa, aquele indivíduo que tem uma doença que pode, a partir dele, passar para as outras pessoas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam orienta a nós que nós temos que fugir deste indivíduo da mesma maneira que nós fugimos quando vemos um leão. Então, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos orienta a fugirmos deste indivíduo da mesma maneira que a gente foge quando vê um leão, vamos lá agora juntos meditarmos, refletirmos o que será de alguém que provavelmente tenha a doença do coronavírus, provavelmente um indivíduo que desconfia-se que tenha a doença do coronavírus, e nós irmos atrás desta pessoa, ou por outra, fazermos a oração, fazermos o salat junto com esta pessoa, sob risco de nós contaminarmos a mesma doença. E sabe-se que as pessoas mais informadas em relação a esta doença, dizem eles que um simples aperto da mão, um simples tocar num sítio onde tocou alguém que está doente, uma simples gotícula de saliva que poderá cair para si, é suficiente para você contaminar a doença. E o mundo todo, nós estamos a assistir o mundo todo, pessoas estão a morrer aos milhares, pessoas estão a morrer, quer dizer, num único dia, cerca de 600, 900 pessoas em 24 horas. Então, é uma razão suficiente de aqueles que são mais informados no Islã, aqueles que são mais informados em assuntos do Din, orientarem para cancelar num período de indeterminado, um período que vai levar mais ou menos um mês até a doença ser controlada, até Allah subhanahu wa ta'ala nos ajudar essa doença a passar, e aí voltamos a realizar as nossas orações na maior normalidade. E mais uma vez trazer estas provas aqui que o Sheikh está a trazer, de que um homem que saiu para a mesquita, e este homem está sob a responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala. É verdade, sim, que este homem está sob a responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma geral, mas não em condições em que nós nos encontramos agora, nas circunstâncias em que nos encontramos agora, onde a situação de nós fazermos o salat em Jamaat, a situação de se fazer salat al-Jum'ah está condicionada, e entra dentro daquele hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que aquele indivíduo que escutar o muadhin, nada lhe impedirá a ir fazer o salat illa min udhr, a não ser que tenha uma dificuldade. Os sahabas perguntarem: "Ya Rasulullah, wa mal udhr?" Qual é essa dificuldade que possa impedir alguém de ir à mesquita depois de escutar o adhan? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu: khawfun aw marad. Khawfun aw marad. Aqui você está com medo de provavelmente
você poder contagiar, você poder ficar infectado com esta doença por alguém que você não sabe que já tem a doença e possa passar para si. 2, você também está com medo de ter a tal doença, esse tal marad que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. Depois o Sheikh, no mesmo trecho, diz que a analogia que está sendo feita em relação ao hadith de Abdullah ibn Abbas, que diz que num dia chuvoso, Abdullah ibn Abbas disse para o seu muadhin, quando ele chegasse na parte onde diz Hayya ala salat, depois de dizer Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, que ele dissesse Sallu fi rihalikum ou Sallu fi buyutikum. O Sheikh diz que esta orientação é para apenas aquele indivíduo que tem o coronavírus, aquele indivíduo que está doente do coronavírus, só ele. E a informação não é para todos. Eu queria aqui recordar que este fi'l amri aqui é fi'l amri al-jam'u, porque diz Sallu fi rihalikum, façam o salat nas vossas casas, nos vossos aposentos, E aqui esta ordem não há nenhum sarf, não há nenhuma indicação de que a orientação é apenas por uma única pessoa, e nós sabemos muito bem que quando chove, a chuva não cai apenas para uma única pessoa, cai para uma comunidade inteira, várias pessoas. Então, se não caiu para uma única pessoa, não se pode levar aqui Sallu fi rihalikum e dizer-se que é apenas para aquela pessoa que está doente ou aquela pessoa que contagiou a doença. Traduzir o hadith desta maneira, eu acho que é uma tradução que não vai ao encontro daquilo que é a tradução real e a tradução dos ulamás. Portanto, dizer que só o indivíduo que está com o coronavírus poderá não ir à mesquita não constitui a verdade, porque a ordem aqui é para todos e o coronavírus, quando aparece, não escolhe. Se é uma pessoa que foi à mesquita e que está infectado, é suficiente para ele distribuir esta doença para todo um jamaat, para todo um grupo de muçulmanos que estão na mesquita. E nós sabemos que a vida dentro do Islã está em primeiro lugar. A saúde dentro do Islã está em primeiro lugar. Está acima de qualquer ibada, está acima de qualquer obrigação, porque se você não tiver saúde, não tiver vida, você não poderá adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos escutar a outra parte do trecho para, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos dar tawfiq de podermos responder. Sabia o hadith da chuva? Essa analogia que fazem, que quando o muazzin diz Sallu fi rihalikum, façam salat nas vossas casas. Omar sabia desse hadith, wallahi conhecia. Omar conhecia esses hadiths todos que nós estamos a hoje alimentar para dizer que as pessoas não entram. Ninguém. Já disse, mesquita não entra ninguém. No tempo dos piedosos, ninguém. Morria-se milhões. Não se morria com 8 casos. Morria-se milhões, 100, ok? Crianças, mulheres, adultos. Não vi nenhum piedoso naquela altura dizendo, olha, mesquita não vá à mesquita, ok? Nós acreditamos que tudo aquilo que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que estiver infectado com qualquer vírus, qualquer doença, não aproxime nos nossos ajuntamentos. Você tem doença, tem coronavírus, Sunnah, não chega à mesquita. Se te disseram Sallu fi rihalikum, façam salat nas vossas. Você que está doente, faz salat na tua casa, ok? A Sunnah diz para você não chegar na mesquita, não aproximar aqui. Não encontramos. Agora, se vocês disserem ordem da autoridade, wallahi aceito. Se a tua autoridade dizer feche as mesquitas, não demora, é Sunnah cumprir com a ordem das autoridades. Se tua autoridade, teu presidente, esses órgãos todos que estão a trabalhar no assunto disseram feche as mesquitas. Mais uma vez voltamos, caros irmãos, para tentarmos esclarecer uma parte do trecho do Sheikh Mikupa. Ele diz bem, quando as autoridades disserem feche as mesquitas, então aí é melhor fechar as mesquitas. É verdade, sim, é verdade. E as autoridades do Din, as autoridades dos muçulmanos já tinham lançado esta ordem desde
o dia 23 de abril, quando foi confirmada a existência do coronavírus em Moçambique, o primeiro caso. As autoridades islâmicas, os fuqahás, os álimos, orientaram as pessoas sim para cancelarem os salates em Jamaat, para cancelar os Jumás. Aí o Sheikh está muito certo, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. E o Ulil Amri Minkum aqui, em primeiro lugar, segundo aquilo que é a definição dos Sahabas, a definição dos Tabi'inas, principalmente no momento em que estamos, onde estamos a viver num país que não é meramente islâmico, é um país laico, onde a doutrina é laica. Aí nós voltamos realmente para os fuqahás, para os ulamás. Segundo a tradução dos ulamás deste Ulil Amri, eles dizem: Ulil Amri hum fuqaha wal ulama, Ulil Amri hum ahlul ilm wa ahlul fiqh. Então, ahlul ilm wa ahlul fiqh deste país já tinham ordenado para as pessoas fecharem as mesquitas, apenas continuarem a fazer adhan nos momentos da oração. E o salat de Jamaat e o salat de Jumá tinham que ser cancelados até um tempo determinado. Agora, se o Sheikh está a se referir de autoridade, o governo do dia, é verdade que a ordem do governo do dia coincidiu com aquilo que é a ordem dos fuqahás, dos ulamás deste país. E esta ordem dos ulamás, dos fuqahás, está alicerçado, está fundamentado naquilo que é a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a ordem do salaf, que em condições como estas as pessoas tinham que não ir para o sítio onde existe a tal doença, e se estiver lá, não sair para um outro sítio. E nós sabemos muito bem, já falamos aqui, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção àquele indivíduo que comeu cebola ou comeu alho, que não pode aproximar a mesquita, porque ele poderá criar um mau ambiente, poderá perturbar os muçulmanos com o cheiro da cebola e o cheiro do alho. E ele diz num hadith narrado por Imam al-Bukhari, Imam Muslim, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. Aquele indivíduo que comer cebola ou comer alho, este indivíduo deve afastar-se de nós, deve ficar em sua casa e fazer a sua oração dentro da sua casa, porque o cheiro do alho, o cheiro da cebola pode perturbar o bom ambiente, pode perturbar os outros muçulmanos, assim como os malaicas podem não se sentir bem. Então, com isso, ele deve ficar em casa. Agora só, caros irmãos, imaginem só, o cheiro da cebola, o cheiro do alho é um cheiro que não é, não é doença. Você sentir o cheiro do alho não fica doente. O que será de alguém que já tem o vírus e este indivíduo vai para a mesquita e ele ser a razão de transmitir para toda uma comunidade esta doença? E nós sabemos muito bem que você poderá ter a doença e não saber que tem a tal doença. Então, nestas condições, é preferível nós todos não irmos fazer o salat em Jamaat, não irmos fazer o salat na mesquita, fazermos salat em nossas casas, porque é a única maneira que nós temos de podermos evitar e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas casas, nos nossos aposentos, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste desta doença, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre desta doença, para que Allah subhanahu wa ta'ala cure aqueles irmãos que já têm esta doença. E este é uma quarentena, é um tempo determinado. Não significa que as mesquitas serão abandonadas, não significa que o salat de Jamaat será abandonado de uma forma vitalícia, de uma forma definitiva. Não, é um certo determinado
determinado período de tempo, depois disso as mesquitas voltam a funcionar normalmente. Então, se realmente os sahabas estivessem presentes, se Umar ibn al-Khattab estivesse presente, eu tenho a plena certeza que havia de pautar por esta opinião, por esta prática, porque a prática e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a nós é a prática dos sahabas. Isto a saber de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não impede, no momento em que você não vai para a mesquita, ele não faz com que você não tenha o thawab de jamati, não tenha o thawab de quem está a fazer o salat em jamati. Se a tua prática antes deste problema de coronavírus, você fazia sempre o salat em jamati, você vai ter a recompensa na mesma. Isto, a prova disso, Marawahu al-Bukhari wa ghayrihi, an Abi Burda qala sami'tu Aba Musa رضي الله عنه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num hadith narrado por Abi Burda, que diz que ouvia Abi Musa várias vezes a dizer que quando o ser humano, quando o abdi estiver doente ou estiver de viagem, não conseguir fazer salat em Jamaat, não conseguir fazer salat em Jum'ah, mas a sua prática, antes de ele estar a viajar ou de estar doente, sempre a sua prática era de fazer salat em Jamaat, era de fazer salat na mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dar a mesma recompensa como se ele estivesse ainda a praticar. Prazer de que não está nada perdido ainda. Não está nada perdido e Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto. Allah subhanahu wa ta'ala não é zalim. Então, não há por que se preocupar, dizer que é uma tristeza as nossas mesquitas hoje não ser feitas salat de Jum'ah, não ser feito salat de Jama'ah. Não é tristeza não, mas sim é seguir-se aquilo que é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também diz num outro hadith que man taraka shay'an awadahu Allahu khayran minhu, aquele que deixar algo shay'an lillah, você deixou porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, deixou porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para você deixar, então awadahu Allahu khayran minhu, Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá a recompensa melhor que aquilo que ele esperava que havia de ter. Então, se você deixou de ir à mesquita fazer salat e Jama'ah, deixou, as mesquitas ficaram encerradas, não se fazer Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala yu'awwidu al-muslimina, yu'awwidu al-mu'minina khayran minhu, vai dar recompensa, vai substituir melhor que aquilo que ele já deu. E num outro hadith, o profeta Muhammad diz: innaka lan tad'a shay'an lillah illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun minhu. Você não deixa nada lillah, por causa de querer agradar Allah subhanahu wa ta'ala, por causa de querer cumprir com aquela orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairan lak. Allah subhanahu wa ta'ala te dá aquilo que é melhor de si para si. Nisso, e este hadith sahahahu Sheikh al-Albani que nunca fizeram ninguém antes no passado. Antes no passado, ninguém já fez esse tipo de analogia. E morria-se. Não é esses 1000 todos que o coronavírus matou. O coronavírus matou até agora. Esses morriam em um dia. Todos esses coronavírus matou até agora. Nessa altura. E eles diziam, juntávamos as nossas mulheres, nossos pais e os nossos filhos para a mesquita. Corríamos para a mesquita. Era refúgio deles, era a mesquita. Ficavam na mesquita porque aqui é onde há proteção. E aqui é onde há proteção. Você encontra maior proteção. Na tua casa provavelmente você acha que estou mais protegido. Pode não ser, Yahi. No teu trabalho. Pode não ser, Yahi. Ok? No mercado. Pode não ser, Yahi. Se você não está protegido na casa da Allah, está protegido na tua casa? Está protegido no teu trabalho? Na casa de Allah você não tem segurança. Onde você tem segurança? Quem te garantiu segurança fora? Allah te garantiu segurança aqui. Você está na proteção de Allah. Se você morrer, disse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yatawaffahu fayadkhulahu al-jannah.
Se ele for a morrer, Allah irá lhe introduzir no Jannah. Se ele não for a morrer, Allah irá lhe repor tudo aquilo que é o seu risco para a sua estabilidade. Terceiro homem, رجل دخل بيته بالسلام. Aquele homem que entrou na sua casa trazendo paz. Salam alaikum. Dentro de casa, paz para a tua mulher, paz para o teu filho, paz para todos dentro da casa. Não há confusão, não há briga. Tua mulher zangou, teu filho, você quer zangar lá. Não... Bom, neste trecho, o Sheikh mais uma vez menciona, dizendo que os piedosos levavam os seus filhos, as suas crianças para a mesquita, porque lá se sentiam seguros. É verdade sim que isso pode ser que tenha acontecido e aconteceu, mas mais uma vez as circunstâncias em que eles levavam os seus filhos para a mesquita, as suas esposas para a mesquita como local onde existisse mais segurança, não é em circunstâncias como estas que nós nos encontramos agora. Acabamos aqui de ouvir que Amr ibn al-As, naquela epidemia de Amwas, mandou as pessoas para não se ajuntarem, haver afastamento, distanciamento entre eles, e algumas pessoas para irem para o cimo das montanhas. Então, se esta foi a ordem de Amr e foi esta ordem promulgada por Umar ibn al-Khattab, é de que isto era o mais certo, ao invés de estarem na mesquita juntos, onde provavelmente poderia ser um lugar seguro se a epidemia, se o problema não fosse este, fosse um outro problema, não fosse um problema de contágio. O problema de contágio é esse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos orienta, que nós temos que nos afastar de todo aquele que tem uma doença que pode contagiar uma outra pessoa. Também o Sheikh neste trecho diz que se você não encontra segurança na mesquita, será que você vai encontrar segurança na sua casa, vai encontrar segurança no seu emprego, vai encontrar segurança num outro sítio fora da mesquita? Eu acho que aqui quero recordar os irmãos que a maneira, o estado em que as pessoas ficam dentro da mesquita não é igual à maneira que você fica em sua casa, não é igual à maneira que você fica no seu emprego. O que com isso eu quero dizer? Nós dentro da mesquita fomos orientados que ao fazermos solat temos que fazermos fileiras, fazermos sof. E neste sof o meu cabo, o meu tornozelo, mais o meu ombro devem estar ligados para si, devem estar ligados entre eu e o outro meu irmão muçulmano que está ao lado de mim, à minha esquerda ou à minha direita, deve haver uma ligação. E isso não acontece quando você está a rezar no serviço ou quando você está a fazer solat em sua casa, onde você apenas está a fazer o solat com sua família e sua esposa e seus filhos. A outra questão é de que você ao fazer solat na mesquita, é verdade que você fará sijda, e ao fazer sijda você há de tocar com a mão no tapete, com as duas mãos no tapete, há de tocar com o nariz e há de encostar a testa e o nariz no tapete. E se por acaso você estiver contaminado, você estiver portador do vírus do corona e aparecer uma outra pessoa a fazer o solat no mesmo sítio onde você fez solat, aí você vai contagiar. Então, esta comparação de dizer de que a casa ou o emprego onde você faz solat não é igual, não é a mesma coisa fazer na mesquita, é um qiyas mal fariq. O Sheikh aqui não foi, Allah subhanahu wa ta'ala não lhe deu tawfiq para acertar, porque é uma comparação e quiser muito divergente entre você fazer solat na mesquita e fazer solat no serviço e fazer solat em sua casa. E muitas das vezes você quando faz solat no serviço, muitas das vezes você faz solat sozinho. E quando você faz solat em casa, muitas das vezes você faz com os seus filhos e sua esposa. Não corre o risco de vir uma pessoa alheia, uma pessoa que não é da família, que pode ser portadora da doença e deixar no tapete ou na esteira ou no sítio onde você tocou a fazer o solat. Para dizer de que, mais uma vez, estes fundamentos que o Sheikh está a trazer não vão em conformidade com aquilo que é o tema aqui em debate. Vamos uma vez escutar um outro trecho. Se você entrar lá com paz,
dizendo na porta: Assalamu alaikum, para todos os que estão dentro dessa casa, para a tua família. Você tem a proteção de Allah te segurar dentro da sua casa. Último hadith que vocês conhecem. Hadith é autêntico, alhamdulillah. Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, classificou como sendo de corrente boa. Hadith é de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele afirma: Inna lil masajid autada. Nas mesquitas tem pessoas que não faltam. Este hadith onde o Sheikh está a dizer que é um hadith sahih, e o Sheikh Albani confirma a autenticidade desse hadith, sim, quando diz: Inna lil masajid autada, hum autaduha lahum julasa'uhum malaika wa idha ghabu sa'alu anhu. É verdade, sim, que é um hadith que fala das mesquitas. Mais uma vez, este hadith não serve de prova para a questão aqui em debate, porque está a falar da mesquita de uma forma geral. Está a falar de você estar ligado à mesquita, você ser pilar, ser alicerce da mesquita, ser alguém que frequenta sempre a mesquita, e quando você se ausenta da mesquita, toda a gente, os malaicas, assim como as pessoas, ficam preocupadas com a sua ausência. Então, este dalil, esta prova que o Sheikh está a trazer, mais uma vez, está fora do seu contexto, está desenquadrado neste assunto em que nós estamos aqui a falar, porque não está a falar de você frequentar a mesquita no momento em que o mundo, em que a comunidade, em que a cidade onde esta mesquita está inserida, existe lá uma doença essa que pode ser contagiosa, doença essa que pode ser disseminada se as pessoas se encontrarem, se aglomerarem na mesquita. Mas sim está a falar de uma forma geral. É verdade que nós fomos orientados para frequentar as mesquitas, fomos orientados para estar sempre na mesquita, mas nas condições em que não há problema de nós irmos para a mesquita sob o risco de contaminarmos lá qualquer doença. E nós sabemos muito bem que nestas circunstâncias, mais uma vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos orienta: firra min al-majdhum, firaraka min al-asad. Você deve fugir daquele que tem uma doença contagiosa da mesma maneira que você foge quando você vir um leão. E vamos ouvir mais um trecho. Pessoas frequentadores e assíduos, quer dizer, esses estão constantemente na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Hum autaduha lahum. E eles também têm outros aqui que vocês não conhecem. Julasa'ahum, são pessoas, são criaturas de Allah, que Allah criou para sentarem convosco. Malaikatun, são anjos, Allahu Akbar, que estão na mesquita. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Wa in ghabuhum, se eles desaparecerem, se eles sumirem da mesquita, sa'aluhu anhu, os anjos perguntam: onde está essa gente? Onde está essa gente? Por que não vem? Wa in maradu, e se eles adoecerem, aduhum, esses anjos vêm vos visitar na vossa casa. Chegam a visitar, sabe? Porque você não vê a mesquita. Wa in kanu fi hajatin, se eles tiverem alguma preocupação, tem algum problema, anuhum, esses anjos ajudam a resolver esse problema. Na mesquita, na casa de Allah. Ok? Nós estamos em uma situação que é triste. A solução é a mesquita. Wallahi. Solução, mesquita. Na casa de Allah. Chorando para Allah. Na mesquita. Se nos disserem fechar por autoridade maior, nosso governo dizer fechar, fechem. Mas se não vos dizer, aproveitem. É onde vocês encontrarão solução de todo. Não tem outro lugar melhor do que a mesquita. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan, ya Sheikhana. Dizer que neste trecho, o último trecho que o Sheikh está a dizer, diz ele que a solução do problema que nos encontramos está na mesquita. E eu não queria concordar muito com
esta opinião do Sheikh, dizer que a solução está na mesquita, porque neste momento não é possível nós irmos à mesquita para encontrarmos a tal solução. A solução, sim, está em nós voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos aliviar, nos afastar esta doença. E para você pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala te proteger, para Allah subhanahu wa ta'ala te aliviar de qualquer dificuldade, não é necessariamente que você faça esse pedido dentro da mesquita. Não é necessariamente que esse pedido que você está a fazer seja feito em congregação. Você pode fazer o seu dua, pode levantar as suas mãos na sua casa, pode pedir a Allah subhanahu wa ta'ala onde você estiver, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Idha sa'alaka ibadi anni", se os meus servos te perguntarem acerca de mim, fa inni qarib, eu estou perto deles, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, certamente que eu respondo, alivio as dificuldades. Quer dizer, dou resposta ao pedido daquilo que o meu servo está a pedir. O que ele deve fazer é apenas pedir, e depois de pedir, ele deve fazer istijab a Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer istijab a Allah subhanahu wa ta'ala significa você adorar Allah subhanahu wa ta'ala único, significa você cumprir com as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, significa você seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os seus dizeres, as suas práticas e aquilo que ele concordou, foi feito na sua presença e ele aprovou. E istijaba de Allah subhanahu wa ta'ala é você seguir aquilo que fez Salafus Salih. E nós encontramos Salafus Salih em circunstâncias como estas. Eles orientaram para as pessoas de se distanciarem, orientaram para as pessoas ficarem em retiro, orientaram para as pessoas não se ajuntarem. E esta solução do problema de Amwas deu certo quando aquele sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu esta visão de informar as pessoas que não deviam se ajuntar, não deviam se aproximar, deviam estar distantes e deviam afastar um pouco da cidade, ir para os sítios da cidade onde estavam as pessoas doentes, deviam afastar, ir para os sítios onde não estavam pessoas doentes, no cimo das mesquitas da cidade, mas dentro da cidade, sem sair da cidade. Esta foi a solução, e é essa solução que nós, como muçulmanos, que tentamos seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seguimos Salafus Salih, temos que pautar por ele, porque aí está a solução. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: "La'allahum yarshudun", talvez com isso Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar rushd, vai nos dar o guia, vai nos dar o alivio, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para que esta doença se afaste de nós. E para terminar, dizer que eu agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala que me deu esta oportunidade para poder responder às questões que os irmãos tinham preocupação em relação a este áudio de Sheikh Mekupa. Sheikh Mekupa é este que nos acostumou em trazer palestras que orientam a comunidade, palestras que trazem boas coisas, difundem o Islã, difundem as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas nem sempre nós, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá o tawfiq de podermos acertar, porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá tawfiq, Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá a oportunidade de você falar certo, Allah subhanahu wa ta'ala é quem te dá, que orienta para você dar certo, e nós sabemos muito bem que a perfeição só é de Allah subhanahu wa ta'ala. Há vezes que você pode falar algo e não acertar, pode dar uma palestra, você estar alheia àquilo que é a realidade, pode falar de alguma coisa que vai contrariar aquilo que você queria, mas enquanto dentro de ti você queria orientar as pessoas para o haqq. Então, mais uma vez agradecer ao Sheikh Nur Mekupa pelas palestras que tem dado, mas desta vez Allah subhanahu wa ta'ala não lhe deu o tawfiq, principalmente neste assunto de tristeza de que as mesquitas estão fechadas, e isso é triste, de que isso nunca aconteceu no tempo dos sahabas, nunca aconteceu no tempo de Umar ibn al-Khattab. Nós provamos aqui com A mais B que isso aconteceu e vimos qual foi a solução em que os sahabas tiveram, e
mais uma vez, fomos buscar aquilo que é a interpretação, as analogias dos ahadis feitos de pessoas mais sábias que nós e trouxemos para aqui e tentamos colocar na mesa, sempre sob a luz do قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. E pedir mais uma vez a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.